Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Quero começar esse culto diferente dos outros cultos. Eu convido você a fechar os seus olhos agora e enquanto eu canto essa canção, que não está no slide, não está na projeção, é o seu momento de oração, seu momento de devoção ao Senhor. Pois tu és glorioso e digno de louvor, Cordeiro sobre o trono, e ante a ti eu rendo meu louvor, Cordeiro do Senhor. Pois tu és poderoso e digno de louvor, Cordeiro sobre o trono, e ante a ti eu rendo meu louvor, Cordeiro do Senhor. Cordeiro do Senhor. Quando Jesus veio da primeira vez, ele veio como uma criança na manjedoura, como filho de um carpinteiro em Nazaré. Mas depois da crucificação e da ressurreição, a Bíblia diz que ele recebeu um nome que é sobre todo nome. E a Bíblia diz que Jesus voltará, não mais como aquela criancinha em Belém, nem muito menos como um carpinteiro numa pequena cidade insignificante da Galileia. A Bíblia diz que Jesus voltará como um rei, para reinar com justiça, reinar com autoridade, e o seu trono será para sempre. Vamos nos colocar de pé e vamos entoar cânticos celebrando que Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Quem sabe canta comigo. Quem quebra o jugo do meu pecado é tão mais forte, o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem teme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, ele deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Do começo. Quem quebra o jugo do meu pecado é tão forte, o meu amado,
o Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, o infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Ele deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, por isso eu canto, pelo que fez por mim. Quem traz a ordem? Quem traz a ordem em meio ao caos? Não. O microfone da parte tá ligado. O Rei da Glória, ordem, Nunoissa, é como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. De novo, quem traz a ordem em meu caos? Quem traz a ordem em meio ao caos? No mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que tremenda graça! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Ele deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, por isso eu canto, pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Ó, que tremenda graça, ó, que infinível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Ele deu sua vida, estou liberto enfim. Por isso eu canto, pelo que fez por mim. Por isso eu canto, pelo que fez por mim. E porque o Senhor fez por nós, nós podemos dizer: que grandes são as tuas obras, Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é
santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando para nós. O meu Deus quer acabar com seu sofrer para ser abençoado, para ser abençoado. Precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua, porque Jesus é. Jesus é, Ele é o quê? O Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não se iluda, não se iluda. Não se iluda com esta vida. O caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Do começo, meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata,
nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer para ser abençoado. Para ser Abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. não se iluda com essa Essa vida, O caminho é Jesus. levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. E nós temos uma promessa na palavra do Senhor, que o Rei vai voltar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Mais uma vez, o Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. E o meu Nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Senhor, a nossa esperança é que um dia ouviremos a trombeta chamar o nosso nome. E tudo mais ficará para trás, Senhor. As tristezas, os sonhos frustrados, as agressões, as mentiras, as fantasias. Mas acima de tudo, Senhor, o nosso pecado ficará de lado. Hoje nós temos nossos pecados perdoados, mas então, Senhor, seremos transformados e receberemos um novo corpo, um novo nome. Senhor, eu almejo esse dia, Senhor, em que os meus olhos encontrarão os teus olhos. Eu vou ouvir dos teus lábios: vinde bendito de meu Pai, e receberei por herança o que está preparado desde a fundação dos séculos. E
E junto com os anjos nós vamos declarar aleluia ao Senhor. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Jesus Cristo. Pai de amor, eu te adoro. 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 Pai de amor. Espírito Santo, eu te quero. 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 Espírito Santo. Aleluia, aleluias. Receba, Senhor, esse louvor como uma expressão daquele povo que te ama, aquele povo que te quer e te adora. E em nome de Jesus, nós entregamos essa adoração. Amém. Podeis assentar, irmãos.
Também, todas as quartas-feiras, nós estamos aqui com o nosso Café com Fé. Tem sido um momento de grande alegria para todos nós. Podemos estar intercedendo pela vida uns dos outros. E eu convido a você que ainda não participa das nossas reuniões de oração, esteja conosco todas as quartas-feiras, a partir das 6h45 da tarde. Também, nas sextas-feiras, nós temos o nosso PG de adultos. Essa semana foi na minha casa, nós falamos sobre aquele versículo, João 15,16, não foi Deus, não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu, mas com o propósito de nós também darmos fruto. E dar fruto significa nós estarmos aqui na casa do Senhor, servindo com alegria, fazendo, buscando almas cada vez mais para o reino do Senhor. Nós temos várias atividades que vocês podem participar conosco, para que vocês possam também dar fruto e servir o Senhor com alegria. Nas sextas-feiras nós também temos o nosso Team Talk, mas ao longo do verão foi suspendido, porque tem muitos adolescentes que estão viajando, mas nós vamos retomar essa atividade a partir de agosto. Também nós temos a nossa atividade esportiva. Infelizmente, ontem, olha a cara de tristeza da Ariane. Infelizmente, ontem nós não pudemos ter o nosso churrasco aqui devido à chuva. Choveu bastante forte, pelo menos na minha região. Parece que não choveu muito aqui nessa região, mas onde eu moro, em Boca, choveu bastante, forte, com ventania. Então nós tivemos que suspender o nosso churrasco. E esse churrasco nós fazemos a cada 2 meses. Então o próximo será em setembro. E nós comemoramos também os aniversariantes do bimestre, né? Então nós estaremos comemorando também os aniversariantes de agosto e setembro. Então fique atento aí, próximo churrasco será no final de setembro. Lembrando também que nós estamos aqui todos os sábados, né? Para a nossa atividade esportiva, nosso futebol. Obviamente ontem nós não pudemos estar aqui, mas na semana que vem estarei passando a informação para os irmãos para que nós possamos continuar a nossa atividade física aqui na igreja. Também, lembrando dos nossos dízimos e das nossas ofertas, lembrando também que é através dos dízimos e das nossas ofertas que nós podemos realizar os nossos eventos, né? Graças à contribuição de cada um de nós. E eu peço a vocês, você que deseja contribuir aqui nesta noite, não deixe de colocar o seu nome. Na realidade, não há necessidade de você colocar o nome, mas é importante que você coloque Brasília Ministry ou Brasil, para que esses valores sejam direcionados especificamente para o nosso ministério. Lembrando que todos os valores arrecadados aqui são 100% revertidos para o nosso ministério. O pastor é um voluntário aqui da igreja, todos nós que participamos das atividades aqui, nós somos voluntários, então 100% desses valores são revertidos para a obra e para o reino do Senhor. Vamos orar agora pelos dízimos e pelas ofertas, lembrando que nós temos uma caixinha ali específica. No final do culto nós não temos o hábito de passar aqui com gasofilaço, com as salvas e trazer os gasofilaços aqui à frente, mas você que deseja entregar o seu dízimo e a sua oferta aqui nesta noite, no fim do culto você pode estar depositando ali naquela caixinha específica do nosso ministério. Ó Pai, nós queremos reconhecer que o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus presente, um Deus fiel, e diante dessa fidelidade a Deus, nós também queremos ser fiéis ao Senhor, ó Pai, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor ama quem dá com alegria, ó Deus, e nós queremos depositar o nosso dízimo e a nossa oferta com alegria em nossos corações. Nós não queremos fazer isso, ó Deus, simplesmente para uma atividade religiosa, mas nós sim, ó Pai, queremos entregar ao Senhor, ó Deus, parte daquilo que o Senhor tem nos dado, como oferta santa e agradável ao Senhor. Ó Deus, aceite a nossa adoração nesse momento, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. É assim que nós oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Essa semana tem sido uma semana muito difícil para muitos dos nossos irmãos. E nós, a cada domingo, a cada quarta-feira, inclusive nas escolas dominicais, nos PGs, nós temos orado constantemente pela vida uns dos outros.
você. Nessa noite eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas coloque-se de pé, se você tem um pedido de oração específico. E nós vamos estar orando especificamente por esse pedido nessa noite. Coloque-se de pé nessa hora. Eleve o seu pensamento a Deus. Eu não sei quais as lutas que vocês têm enfrentado ou que vocês estão passando, mas o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus que pode mudar a nossa história, um Deus que pode nos socorrer nos nossos momentos difíceis. E é nessa hora que nós queremos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, na presença dEle. Senhor Deus, nós nos elevamos mais uma vez diante do Senhor, reconhecendo que toda boa dádiva
redor dos nossos filhos. A palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas está ao nosso redor, pronto para nos devorar, e só precisa de uma brecha. Ó Pai, nós não queremos dar essa brecha ao nosso inimigo. Por isso, ó Deus, esteja fortalecendo, seja nos nossos crianças pequenas, seja nos nossos adolescentes, seja nos nossos jovens adultos. Ó Pai, fortaleça em nome de Jesus, ó Deus. É a tua geração que está em tuas mãos, ó Pai. Nós clamamos também, ó Deus, pelas diversas áreas da nossa vida, pelos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, pelos nossos relacionamentos aqui na igreja. Ó Pai, nós clamamos, ó Deus, quebrando os nossos corações. Ó Pai, o Senhor quer ver um coração arrependido, um coração contrito diante da tua presença, que nós possamos cada vez mais nos humilhar diante do Senhor, ó Deus. O Senhor vem crescer em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos também pela vida do nosso pastor, pela vida da Patrícia, dos seus filhos, que tem conduzido a cada dia esse ministério, ó Pai, que tem se preocupado, tem cuidado, tem orientado. Ó Pai, fortaleça, dê a eles, ó Deus, discernimento e sabedoria para lidar com todas as situações possíveis, ó Pai. A nós também, que nós possamos ter sabedoria, que nós possamos ter entendimento, ó Deus, para lidar com as nossas situações do nosso dia a dia. E agora, Deus, que nós estaremos recebendo a tua palavra. Prepare os nossos corações, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, ó Deus. Nós não queremos ser crentes retóricos, ó Pai, somente aqueles que ouvem a sua palavra, ó Pai, mas nós queremos sim, ó Deus, praticar em nosso dia a dia. Nós queremos sim, ó Deus, ser fruto e frutificar aqui nessa terra. Por isso, ó Deus, abençoe a vida do pastor, unge os seus lábios nesse momento, que nós possamos sair daqui transformados, impactados através da tua palavra. É assim que nós oramos agradecidos, em nome do teu filho amado Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Vamos cantar esse cântico? Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão e podes me ouvir. Domingo passado nós deixamos o apóstolo Paulo num shipwreck. Nós estamos seguindo o livro de Atos. Domingo passado nós terminamos, deixamos o apóstolo Paulo no naufrágio
por versículo. E nós terminamos hoje na ilha de Malta, e Paulo depois segue para Roma. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas não era apóstolo, Lucas não era um dos 12, mas Lucas foi chamado por Deus para escrever o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e escrever o livro de Atos, detalhadamente, exatamente o que aconteceu. É um dos maiores registros históricos que nós temos da Bíblia, é o livro de Atos. Porque passa por várias cidades, passa por várias nacionalidades, passa por várias vilas, por várias culturas. E da mesma forma de que o livro de Atos, o tema do livro de Atos é o Evangelho sai de Jerusalém e vai até Roma. E hoje, no final desse capítulo, nós vamos ver que o Evangelho que começou em Jerusalém, com a pregação do apóstolo... Abaixa um pouquinho, Riba, por favor. Que estava em Jerusalém, o Evangelho que começou em Jerusalém, no dia de Pentecoste, ele termina hoje em Roma. Então, hoje nós estamos diante de um cumprimento de uma palavra profética, de que Deus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fez isso. E hoje nós estamos iniciando o capítulo 28 de Atos. Paulo chega numa ilha chamada Malta. Domingo passado, Paulo e 277 outras pessoas estavam num navio, num naufrágio. Paulo era prisioneiro, mas nós vimos que devido à tempestade, devido àquela turbulência que aconteceu, devido a um vento chamado Euroaquilão, que é um movimento northeast, que nasce naquela região, que é o conhecido como ventos alísios. Se você estudou geografia, você lembra disso. E esses ventos que hoje nós conhecemos do lado de cá, no nosso hemisfério ocidental como furacões, acontece também do lado de lá. Só que lá eles chamam de tufão, porque é um movimento lateral, devido à própria região geográfica daquele mar Mediterrâneo, não tem formação de furacão. Ali é movimento lateral de vento, que são os tufões. E esse vento foi um vento lateral que destruiu o navio onde Paulo estava. E nós aprendemos domingo passado de que tempestades têm algumas particularidades. A primeira particularidade que nós aprendemos domingo passado é que a tempestade não muda ninguém. A tempestade apenas revela quem você é. E nós vimos que durante esse período de naufrágio, no capítulo 27, Paulo deixou de ser prisioneiro para ser um profeta. Alguém insignificante, agora, pela autoridade do Espírito Santo, ele se torna um profeta naquele barco. Antes ele era alguém insignificante, hoje ele se tornou alguém indispensável, porque foi na palavra dele que eles naufragaram, que eles manobraram e foram parar nessa ilha Malta. Paulo saiu de apenas um palpiteiro, alguém que tem uma opinião sobre alguma coisa, para ser alguém que tem a palavra de solução para aquela viagem. Momentos de tempestade são momentos de oportunidade. Oportunidade para você se conhecer e você conhecer o Deus que você serve, ou conhecer o tamanho do seu Deus. No livro de Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus se fará forte e fará proezas. A pergunta é, por que não fazemos proezas? Porque não conhecemos o nosso Deus. Porque quem conhece o nosso Deus, ele faz proeza e se faz forte. Capítulo 28 do livro de Atos começa assim: estando já salvos do naufrágio, soubemos que estávamos numa ilha chamada Malta. A palavra Malta significa segurança, ou significa refrigério, ou significa proteção. É a palavra Malta, o significado. Então eles saíram do naufrágio, chegaram numa ilha chamada proteção, segurança. E os indígenas daquela ilha usaram conosco de não pouca humanidade. Olha que coisa linda. Pois acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo uns feixes de graveto, uma víbora, fugindo do fogo, pegou-lhe na mão. Quando os indígenas viram os répteis pendente na mão dele, diziam uns aos outros: isso aí foi eu que coloquei, viu?
Uau! Certamente esse homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperaram que Paulo viesse a inchar e cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo de que nada de mal lhe sucedia, mudaram o parecer e diziam uns para os outros: ele é um... O que está escrito aí na sua Bíblia? É um Deus. Gente, presta atenção numa coisa. Tudo o que acontece na Bíblia é profético. Hoje nós vimos pela manhã de que aquela ordem que Deus deu ao povo para não colher os 4 cantos da fazenda e deixar o que sobrar para o imigrante, para o forasteiro e para o pobre, que está no livro de Números, repetido depois em Levítico e em Deuteronômio, é a lei da recolheita. Ela tem um fundo profético, porque a Bíblia diz também que os 4 cantos do altar do Senhor eram sagrados, em que quem tivesse cometido até o maior bárbaro crime, se ele entrasse no altar e segurasse em um dos 4 cantos do altar, ele estaria não imune da justiça, mas ele estaria protegido do sangue. Ninguém poderia se vingar do sangue dele até que ele tivesse um tribunal justo. Os 4 cantos da fazenda com os 4 cantos do altar. É muita coincidência para não ser verdade. É muita coincidência para ser invenção de gente iletrada há 6.000 anos atrás. Quem diz que a Bíblia é uma invenção de homens, quem diz que a Bíblia não tem... Foram homens muito inteligentes que escreveram. Porque para ter a consistência, a coerência e a aplicabilidade que a Bíblia tem, é fantástica. E hoje nós vemos diante de nós uma situação. Paulo passou uma tempestade. Aplicando de maneira profética, você passa por tempestades na sua vida. Várias tempestades. Tempestades grandes, pequenas, tempestades que balançam o barco, mas tempestades que chegam a quebrar o seu barco. Sim ou não? Ou sou apenas eu que, quando meu filho nasceu, descobri que ele tinha um coração aberto e que provavelmente seria uma criança letárgica? Eu recebi essa notícia, vocês sabem essa história. Ou será que você não passa por lutas e dificuldades? Eu já tive meu documento de imigração negado. Eu já tive corte que o próprio advogado disse: prepara as malas, porque você vai ser deportado. E o mesmo advogado concordou comigo que se eu não fosse deportado, eu não pagaria mais a parte do processo que eu devia a ele. E Deus então me deu a vitória, eu não fui deportado, consegui o documento, hoje estou aqui, sou cidadão americano, trabalho para o governo americano, cheguei para esse advogado e falei: você é homem suficiente para honrar a sua palavra? Tempestades. E ele honrou, não paguei. A segunda parte, graças a Deus. Mas tempestades, problemas, dificuldades, tensões. Ao ponto de eu ir para essa entrevista em Riviera, eu e Patrícia, eu fui com uma mala, preparada com roupa para ser deportado. Eu fui com 2 malas, uma para ela e uma para mim. Porque a gente encara a vida de frente. A gente encara de verdade. E eu passei por isso. Tempestades passam por isso. O apóstolo Paulo passou por uma tempestade, mas aí ele se deparou numa ilha. Quando ele chegou numa ilha, o que aconteceu? Uma serpente picou ele. Aí ele sacudiu no fogo e a serpente morreu. Mas olha só, os indígenas pensavam o quê? Que Paulo viria a inchar e morrer e algo ruim ia acontecer, e não aconteceu. Aí as pessoas que antes disseram ele é homicida, olha só que homem homicida, porque ele era para morrer, mas a justiça, eu vou voltar para falar sobre isso, não deixou ele viver. E logo de cara, ele não morreu. Aí o povo mudou de opinião, disse que agora ele é o quê? É um Deus. Quer aplicar na nossa vida hoje? Você passa por lutas e dificuldades. Ninguém sabe
da tua luta. Ninguém sabe que você vem toda quarta-feira para a nossa oração. Ninguém sabe que você chora às madrugadas pela resposta de Deus na sua vida. Ninguém vê o teu sofrimento. Aí, imagina, aí, Vanderlei está na pior. Ih, Hamilton vai se arrebentar. Ih, ai, esse pessoal muito santinho, vou te contar, viu? Tem alguma mutreta. Você não já ouviu isso? Já ouviu isso? Aí acontece que Deus te dá a vitória. Deus faz você prosperar e prepara uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. Ele unge a tua cabeça com óleo e teu cálice transborda como ele promete. Aí acontece o quê? O povo tem que mudar de opinião. O povo tem que olhar e ver, esse cara é diferente. Esse cara tem o Espírito Santo. Esse camarada tem a vida com Deus. É isso que acontece quando a gente enfrenta e vive os problemas da vida de frente. É isso que acontece quando a gente está na presença de Deus. A gente vive na presença de Deus porque as pessoas têm que mudar de opinião. Quando elas não mudam de opinião, é porque nada espiritual está acontecendo. Quando as pessoas têm contato com a gente, sabem da nossa tempestade, sabem da nossa tragédia, e a resposta de Deus vem, e não há um impacto na vida das pessoas, é porque não houve atuação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando há atuação do Espírito Santo, as pessoas mudam de opinião ao nosso respeito. Não é isso que aconteceu aqui? Mas eu quero voltar no capítulo, versículo 4, ele diz assim, a justiça, se você está com a sua Bíblia, pega uma caneta e circula essa palavra justiça, você vai ver que ela está com letra maiúscula. Ela não está com letra minúscula. Ela está com letra maiúscula. Sabe por quê? Porque naquela ilha de Malta, havia uma lenda da princesa Justice, que é uma das filhas de Zeus. Uma ilha envolvida com ocultismo. Uma ilha envolvida com mentira. Uma ilha cuja cultura da ilha já estava imergida no ocultismo. E eles falaram que a deusa Justice não deixou Paulo sobreviver. Por isso mandou aquela cobra. Mas nós aqui nos Estados Unidos, nós também temos a Lady Justice. Você sabe quem é a Lady Justice? Sabe quem é, não? Próxima vez que você for numa corte, você vai ver que vai ter uma mulher com a venda nos olhos, com uma balança na mão esquerda e com uma espada na mão direita. Sabe qual é o nome daquela mulher? Justice. Nossa cultura também está envolvida com o ocultismo, aonde o símbolo mitológico é o símbolo da justiça. Aí você vai dizer que o mundo não jaz no maligno? Tem que conhecer um pouco mais das culturas para você saber. Você vai a Washington, D.C., que é uma das cidades que eu mais gosto de viajar, de passear. Você entra ali, todos os monumentos parecem panteões romanos. Primeiro tudo com mármore branca. Depois tudo esculpido em pedra. Depois com todo aquele cenário, parece que você está no Areópago, no Panteão, parece que você está na Grécia. E não é muito diferente no nosso país também não. Sabe qual é a imagem que está na frente do Palácio da Justiça? E eu tenho inclusive uma foto sentado no colo dessa mulher, eu fui lá em 1991, eu tenho uma foto minha sentado exatamente no prédio da Justiça, eu sentei no colo dessa deusa Justice, que é exatamente uma mulher com os olhos tapados, com uma espada na mão e uma balança na mão. Mas a Bíblia diz que quem é que faz a justiça? É Deus. A palavra Daniel diz, Deus é meu juiz. Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. E o apóstolo Paulo, então, é confrontado com a sua fé. E ele não morre. Cumprindo a profecia de Marcos, capítulo 16, de que em meu nome darei poder para pisar serpentes e escorpiões, e se beberem algo mortífero não lhes fará mal.
tem gente que usa isso como doutrina. Eu já ouvi dizer que existem igrejas por aí que pegam serpente e desafiam as pessoas a botarem a mão dentro do pote da serpente para ver se picar. Eu já vi acontecer isso. Não é essa a doutrina que Deus está dizendo, porque em momento nenhum mais o apóstolo Paulo desafia as pessoas a colocarem a mão em ninho de serpente. Mas se acontecer e for o momento da revelação de Deus, Deus vai te libertar. Deus vai te livrar. Porque se é uma peleja, uma batalha espiritual, Deus vai entrar com armas espirituais. Mas a história continua. Versículo 7. Mas nos arredores daquele lugar, o que aconteceu? Havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, chamada Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo, sobre febre, com disenteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, e havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Gente, Paulo estava indo para Roma como prisioneiro. Paulo vai para uma ilha, é picado por uma serpente, não morre, é convidado para ir para a casa do principal homem da ilha, chamado Públio. O pai desse homem está doente, e havendo orado, Paulo impôs-lhe as mãos e o curou. E feito isto, versículo 9, vinham também os demais enfermos da ilha e eram curados. E estes nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcarmos, puseram a bordo coisas que nos eram necessárias. Capítulo 27, o que acontece? Paulo diz assim, Paulo está lá discutindo com o capitão e com o dono do barco. Lembra disso? O dono do barco vira para Paulo e fala assim, você está louco, rapaz, vamos continuar navegando. O capitão do barco fala, o que tu entende de mar, rapaz? Tu não é nada. Paulo diz o seguinte, olha, apareceu um anjo à noite, o meu Deus disse para mim o seguinte, ninguém vai morrer, todas as almas de vocês estão na minha mão, mas você vai perder o navio e vai perder a carga. O que aconteceu? Perderam o navio, perderam a carga. Aí acontece que eles têm que continuar a viagem. Aí, depois de 3 dias, eles entram num barco. Aí a pergunta é, vou entrar com o quê? Perdi tudo. Perdi tudo. A Bíblia diz de que por causa de quem? Por causa de quem? De Paulo. Eles agiram com tanta honra ao ponto de darem para eles todas as coisas que eram necessárias. Sabe qual que é a maior prova da prosperidade? A maior prova da prosperidade... Pô, Paty até pegou minha carteira, eu tenho que parar de dar esses exemplos quando eu não senti a carteira aqui. A maior prova da prosperidade não é o dinheiro que você tem no bolso. Mas é quando o dinheiro te falta, quantos amigos você tem para te ajudar. Essa é a verdadeira prosperidade. Eu tenho um tio muito rico. Rico. Eu tenho no meu relacionamento gente pobre e gente rica. Quando eu digo gente rica, ele foi contador, se aposentou, ele foi contador durante muitos anos das maiores multinacionais do Brasil. Aquele contador que faz accounting, creative accounting, contabilidade criativa. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Meu tio diz que eu sou o sobrinho preferido dele. Preferido dele. Nunca me deu uma bala. Mas diz que eu sou o sobrinho preferido dele. E uma vez pregando evangelho para ele virou para mim e falou assim, Xandinho, me chama de Xandinho. Por isso que meu filho, o apelido dele é Xandinho. Xandinho, meu Deus é isso aqui, ó. Botou a mão no bolso. Homem rico. Sabe quantos amigos ele tem? Dito isso pelos próprios filhos dele, meus primos. Ninguém. Ninguém. Para ter amizade, tem que comprar. Para ter prazer, tem que comprar.
Para ter riso, tem que comprar. Compra. Prova da maior prosperidade. Não é quanto dinheiro você tem no bolso, mas é quantas pessoas que estão à sua volta que te amam e podem fazer algo por você. Essa é a maior prova da prosperidade. Paulo estava nessa ilha, perderam tudo, mas houve um milagre na vida daquelas pessoas. Pela vida de Paulo e pela instrumentalidade, eles juntaram todas as coisas que lhes eram necessárias. Paulo foi de homicida, a justiça, Deus, a justiça, não deixou ele viver, para ser um homem profeta de Deus, autoridade, curador, abençoado, provedor para a viagem. Provedor para a viagem. E versículo 11 diz assim: passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Casto e Pólux. Você pode ver que são os 2 deuses gêmeos da navegação. A Bíblia não dá sopa para nada. Por isso que você, quando olhar, quando você vê nomes estranhos, você pesquise. Esses dois deuses eram 2 entidades demoníacas da mitologia grega, pais da navegação. Então eram colocados com 2 proteções ali para o navio. Chegando a Siracuse, ficamos ali 3 dias. Versículo 13. Donde costeando viemos a Régio, e soprando de dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli. Começou a chegar na Itália aí. Onde, achando alguns irmãos, fomos convidados a ficar com eles 7 dias, e depois nos dirigimos para Roma. Gente, Paulo não estava fazendo um cruise. Paulo não estava num passeio. Paulo não estava tirando foto e botando no Instagram para dizer, olha onde eu estou. Não. Esses nomes dessas cidades aqui, Paulo está passando preso indo para Roma. Mas mesmo no momento de prisão, Paulo ainda continua encorajando e visitando os irmãos que ele encontrou naquele lugar. Versículo 15, ora, os irmãos de lá, havendo recebido notícias nossas, vieram ao nosso encontro e até a praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo, quando os viu, deu graças a Deus e cobrou o ânimo. E quando chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército. Mas a Paulo lhe permitiu morar à parte com um soldado que o guardava. Passando 3 dias, ele convocou os principais dos judeus e os reuniu e disse, varões israelitas, não havendo eu feito nada contra o nosso povo, ora, contra os ditos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue na mão dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum que merecesse morte. Mas opondo-se os judeus a isso, vi-me obrigado a apelar a César, não tendo, contudo, nada que me acusar a minha nação. Por esta causa, pois, vos convidei para ver e vos falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta cadeia. Mas eles lhe disseram, nem recebemos da Judéia carta a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que contasse ou dissesse mal de ti. Veja que Paulo está preso, Paulo vai para Roma, encontra graça aos olhos do centurião, que dá permissão para ele ficar numa casa à parte, e ele tem liberdade para reunir as pessoas, e a primeira coisa que Paulo faz na sua casa é um PG. Primeira coisa que Paulo faz na sua casa é abrir a sua casa para fazer um PG na sua casa. Aí o que acontece? Vêm os líderes religiosos, vêm as pessoas, vêm para Paulo livremente. E Paulo diz, olha, eu vou dar a minha defesa. Não pensa que eu estou aqui porque eu sou um criminoso, não. Eu estou aqui pela esperança de Israel. E sabe o que é a esperança de Israel? Quando a Bíblia usa essa expressão, sabe o que é a esperança de Israel? A esperança de Israel é o Messias.
E quem que é o Messias? Quem que é o Messias? Jesus. Paulo está sendo aprisionado porque ele está levando o evangelho de Jesus aos gentios. Ele está levando o evangelho da ressurreição. Ele está levando a pregação de um Cristo vivo. Por isso que nós cantamos hoje, o meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. É por isso que hoje nós cantamos dizendo de que o Rei da Glória, o Rei, o Rei, o Rei. Nada que eu faço na igreja é por acaso. Não pense vocês que eu escolho as músicas naquela, qual música que vai ficar bonita, hein? Essa música aqui tem... Não, está tudo dentro de um propósito. Paulo está em Roma, Paulo está diante de César. César era o chamado rei dos reis do mundo da época. Paulo era o dominador, César era o dominador, César era o imperador. César tinha o chamado beneplácito. Lembra em Efésios, capítulo 2, que a Bíblia diz que nós fomos chamados pelo beneplácito da vontade do Senhor? Você sabe o que é essa palavra beneplácito? Sabe o que é isso? Beneplácito não é nome próprio, não. Beneplácito é o poder que o rei tinha de fazer assim, ó. O que significa isso aqui? Vida. Isso aqui? Morte. César tinha o poder de olhar para alguém e fazer assim, ó. E os soldados vinham e passavam o cerol nele. A gente está lidando com alguém que é um imperador, que tem o poder para instituir leis. É o chamado Rei dos Reis. Jesus foi crucificado, não pense você que Jesus foi crucificado porque disse que ia destruir o templo. Não pense você que Jesus foi crucificado porque ele curou no sábado. Não pense você que Jesus foi crucificado porque ele fez coisas erradas em relação à cultura judaica. Não, ele foi crucificado porque ele disse ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não existe outro rei além de César. E Jesus foi condenado. Tanto é que quando ele morreu, colocou em cima da cabeça dele a acusação dele. INRI. I-N-R-I. Jesus de Nazaré, Rei de Deus. E Paulo está diante agora da corte romana. E ele está diante de alguém que tem o beneplácito do poder sobre a vida e a morte. E ele continua dizendo o seguinte: e havendo eles marcado um dia, versículo 22, mas então, bem quisemos ouvir o que de ti pensas, porque quanto a essa seita, notório é que em toda parte é impugnada. Que seita é essa? É o caminho. Há uma coisa interessante que aconteceu na igreja evangélica. Grave bem isso que eu vou dizer para você. No livro de Atos, nós vemos o evangelho saindo dos judeus para os gentios. Sim ou não? A gente vê o evangelho saindo de Jerusalém e indo para Roma. A igreja primitiva, ela era essencialmente composta de judeus convertidos. Judeus convertidos. Toda a igreja cristã primitiva, quando Paulo pregou, e quando Pedro pregou e houve aquela conversão de 3.000, depois houve a conversão de 5.000, aquelas pessoas que se converteram eram judeus convertidos, a maioria. Mas algo aconteceu ao longo da história da igreja, de que com a entrada dos judeus, a entrada dos gentios, os judeus foram saindo da igreja. Os judeus foram saindo da igreja. Os judeus foram saindo da igreja. E hoje, quando nós ouvimos falar de um judeu convertido, o que a gente faz? Aleluia! Não foi assim a igreja primitiva. A igreja primitiva era o contrário. Tinha mais judeu convertido do que gentio. E hoje, nós temos mais gentios convertidos do que judeu. Isso é uma questão profética. Isso é uma questão profética, porque nós hoje estamos nos deparando com um outro movimento dentro das nossas igrejas. Hoje as nossas igrejas estão cheias de pessoas que não experimentaram o novo nascimento. Hoje nós temos muitas pessoas das nossas igrejas que estão vivendo uma religiosidade, mas não estão vivendo o Cristo vivo. Nós estamos vivendo... uma vez perguntaram para Billy Graham, perguntaram para ele, se você pudesse voltar atrás e fazer as cruzadas novamente, você faria?
Sabe o que ele respondeu? Ele disse: não, eu pregaria mais o evangelho dentro da igreja. Porque hoje, os bancos das nossas igrejas se tornaram os maiores campos missionários que nós podemos imaginar. Existem pessoas supersticiosas dentro da igreja. Existem pessoas que ainda vivem com o pensamento mundano, que a mente não é uma mente de Cristo, que as decisões ainda não são baseadas na palavra de Deus. Existem pessoas que não tomam decisões porque ainda têm medo de superstição. Tem pessoas que não querem que o filho nasça em determinado dia porque existe superstição. Existe gente que dá nome a filho ou nome por causa de superstição. Tem gente que decora a casa Feng Shui. Crente que decora a casa dentro de uma cultura japonesa, asiática, para que a energia passe dentro de casa e não seja bloqueada. Tem gente que pinta a casa com cores ensinada pelo esoterismo. Tem gente que usa a Bíblia como um amuleto de fé aberto dentro da Bíblia, no Salmo 91. Como se a Bíblia aberta, como se Satanás fosse analfabeto. Como se o que está escrito fosse valer alguma coisa. Superstições. O Cristo vivo. Você pergunta para qualquer criança: aonde Jesus está? Aí, eles são ensinados na escola bíblica dominical: Jesus está no meu coração. Pergunta para os meus filhos onde Jesus está. Sabe o que ele vai dizer? Jesus está vivo no céu, sentado à destra de Deus. Jesus é vivo. E não apenas um sentimento. Está no meu coração. Não, ele está vivo. Ele vai voltar. Ele está no céu, esperando o momento para voltar e resgatar a igreja. Esse é o evangelho verdadeiro, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos cercados de pessoas que, da mesma forma que a igreja primitiva, foi perdendo. E hoje nós temos, de forma profética, o mundo entrando na igreja. O mundo entrando na tua vida. Da maneira como você educa os seus filhos, da maneira como a escola ensina para os seus filhos, da maneira como você age, como eu ajo, os programas que você vê, aquilo que você assiste, as músicas que você ouve. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 22, de que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos tiverem luz, todo o vosso corpo terá luz. Mas se os vossos olhos não tiverem luz, a Bíblia diz que o seu corpo é tenebroso. E quão grandes são as tuas trevas. O que você está vendo? O que está diante dos teus olhos? Espiritualmente falando, as trevas que há em ti são luz ou o que é dentro de você é luz ou trevas? Paulo está diante do tribunal romano. E essa seita, que é a seita do caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é por toda parte impugnada, claro, porque você fala de que existe um defunto que ressuscitou, fala de que existe uma esperança viva, fala de que todos os nossos pecados são perdoados e que a confissão de pecado e o perdão é suficiente para colocar o seu nome no livro da vida. E gera conflito. É muito simples para ser verdade. Por isso que ela era impugnada. E muitos hoje não aceitam o Evangelho. Ou a verdade do Evangelho. Hoje de manhã nós vimos o processo de aprendizagem da vida cristã. E nós vimos que você conhecer e não praticar é pior do que você não conhecer. Porque a Bíblia diz que quando eu conheço a palavra e não pratico, eu faço Deus de mentiroso. E fazer Deus de mentiroso é coisa muito séria. Dizer que Deus é mentiroso é assemelhar Deus a Lúcifer. Porque Lúcifer é que é o pai da mentira. É ele que é o filho da perdição, que põe a pata suja dele em todas as coisas. Então, quando o meu pecado é colocado diante de Deus, ele traz consequências. Mas a gente continua dizendo assim: havendo eles marcado um dia, muitos foram ter com ele em sua morada, os quais desde a manhã até a noite
os explicava com bom testemunho do reino de Deus e procurava persuadir-os acerca de Jesus, também pela fé de Moisés como pelos profetas. Uns criam em sua palavra, mas outros rejeitaram. E estando discordes entre si, retiraram-se. Havendo Paulo dito esta palavra, bem falou ao Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se converta e eu os cure. Gente, isso é coisa muito séria, muito séria. O apóstolo Paulo estava com aqueles homens ali, pregando, de manhã até à noite. Um homem que tem muito mais conhecimento teológico do que eu, um homem que conhece as Escrituras muito mais do que eu, que tem experiências com Deus de coisas maravilhosas, foi arrebatado ao terceiro céu, o homem que teve encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco, um homem que teve uma transformação completamente, uma autoridade espiritual na vida dele. A Bíblia diz de que alguns criam e alguns rejeitavam. É tão sério isso, porque você até pode aceitar alguém me rejeitar, né? Eu não sou bonito, não sou atraente, sou flamenguista, tem gente que não gosta de flamenguista, já é uma barreira. Sou do Rio de Janeiro, então tem gente que tem problema de sotaque, né? No PG, a gente acabou conversando sobre isso, né? Tem gente que reage à personalidade de uma pessoa. Tem gente que não gosta do pastor, tem mais afinidade com o outro. Mas a gente está falando de um homem aqui com toda a autoridade, com todo o poder, o apóstolo, o homem que viveu na presença do Senhor, e mesmo assim houve pessoas que o rejeitaram. Aí ele fala de maneira profética, ele diz assim: bem falou ao Espírito Santo aos nossos pais no profeta Isaías. A minha oração é que hoje, no final do livro de Atos, você não seja aquele que vê, mas não vê, escuta, mas não ouve, e ouve, mas não entende. Eu não quero que você seja assim. A minha oração é que não aconteça isso com você. A minha oração é que você saia daqui impressionado e motivado a conhecer os mistérios de Deus, a descobrir o seu dom espiritual, a ativar a vida com Deus na sua vida, a viver a vida do Cristo vivo, a viver a vida do Cristo que ressuscitou, e não o Cristo morto, ou apenas que simbolicamente está no seu coração. Jesus está no céu, sentado à destra do Pai, com todo o poder, com toda a glória, com todo o nome que é sobre todo nome. Glória a Deus, aleluia. Essa é a esperança que nós temos, de que Jesus é o nosso Rei da glória. E Paulo vai testemunhar em Roma como o Rei da glória. E ele termina dizendo assim no versículo 28, seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda liberdade, sem impedimento algum. Glória a Deus. O livro de Atos começa Paulo preso, termina com Paulo ainda preso, mas a Bíblia diz de que ele tinha toda liberdade para pregar o Evangelho sem impedimento algum. 2 observações antes de nós terminarmos. A primeira delas, versículo 28. Seja notório, pois, esta salvação de Deus. Me assusta muito ouvir conversas de crentes. Os crentes falam sobre tudo.
falam sobre problema de igreja, falam sobre dificuldade administrativa, falam absolutamente de tudo. Mas não se fala de salvação em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, ele disse, salvação de Deus. O plano de Deus, a mensagem do Senhor é a salvação. É a vida eterna. É a remissão de pecados. É a vida com Deus. E a última coisa que eu quero dizer é o seguinte, versículo 31, diz assim, e pregando o reino de Deus, ensinava as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo. Quando você está apaixonado por alguém, não sei se você se lembra quando você era apaixonado por alguém. Eu me lembro, porque ainda sou apaixonado pela minha esposa. Apaixonado por ela. Apaixonado pelos meus filhos. 21 anos de casado. Minha filha, 21 anos de casado. Eu acho que eu amo a Paty mais do que eu amava antes. E ela também. E quando você faz uma declaração dessa, é porque você conhece a outra pessoa. Eu conheço a Paty no respirar dela. Quando eu estou falando com ela, eu ligo para ela. A maneira como ela respira, eu já sei. Paty, tem alguma coisa errada. Ou então, o que aconteceu? A Paty sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. Ela sabe aquilo que me faz rir, aquilo que não me faz rir. Ela conhece a minha maneira de andar, minha maneira de falar. Ela conhece a minha entonação de voz, a minha velocidade da minha voz, a intensidade da voz, a respiração. Isso é conhecer. Isso é conhecer. O apóstolo Paulo pregava Jesus Cristo. A minha pergunta é, você conhece a Jesus ao ponto de quem chegar perto de você ver que você é apaixonado por Ele? Você sabe tudo sobre Ele, ou sabe muita coisa a respeito dEle, e vive a vida dEle. O apóstolo Paulo, ele pregava sobre salvação. Ele pregava sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, é o nome dEle que é sobre todo nome. É Ele que traz salvação, restauração, vida eterna, perdão. É Ele que traz a resposta às nossas orações. As nossas orações são feitas em nome de Jesus. É Jesus que está à destra do Pai intercedendo por nós. Alguém já disse que, eu vou terminar com essa ilustração. Alguém já disse que se você for em algum lugar e ficar impressionado com a pregação, pô, o cara prega muito. Pô, o cara sabe a Bíblia de cabeça. Pô, o cara não lê nada, o cara fala fácil. Se essa é a sua percepção, quem está pregando fracassou. Porque a nossa missão como profetas de Deus é fazer com que você saia daqui maravilhado com Jesus, apaixonado por Ele. É que você olhe para as Escrituras não apenas como um livro escrito, mas um livro revelado, um livro profético. Se isso não balançar com você e não mexer com você, de que você está diante de Jesus Cristo, vivo, o Senhor Rei dos Reis, eu não sei mais o que pode acontecer. Eu não sei mais o que fazer. Talvez se eu trouxesse aqui malabarismo, talvez se eu trouxesse aqui um pastor palhaço, eu não sei. Tem que ser gerada fé no coração das pessoas. Porque a Bíblia diz de que o povo quer ver Jesus. O povo não quer me ver, não quer ver você, não quer ver nem apóstolo Paulo. O povo quer ver Jesus. Hoje nós concluímos a oração, nós concluímos o livro de Atos, milagrosamente. Em 10 meses de igreja, uma igreja que a pregação é expositiva, domingo após domingo, versículo por versículo, nós lemos a Bíblia dentro da igreja, 28 capítulos, nós lemos versículo, isso é um milagre, isso é um milagre,
está acontecendo diante dos seus olhos, se isso não comover você e transformar isso no seu coração e fazer com que você ame a Jesus mais ainda e saia daqui dizendo: Espírito Santo, eu te quero. Pai de amor, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo, eu te adoro. Porque essa é a operação do milagre do Espírito Santo. Não é sair daqui ouvindo e não crendo. Isso milhares de pessoas fazem. Não é sair daqui ouvindo, mas não vivendo. Isso aí não é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é quando você é confrontado com a grandeza de Deus e você fala assim: eu quero isso para a minha vida. Eu quero esse milagre, eu quero viver essa vida espiritual. Eu quero desafiar a você nessa noite. Se você quer dar um passo maior, eu não estou fazendo pregação de emocionalismo aqui. Eu estou fazendo uma pregação de uma declaração de guerra. Porque Satanás está na guerra contra os teus filhos. Ele está na guerra contra a tua família. Ele está na guerra contra o teu casamento. E ele está ganhando. Na vida de muita gente aqui, ele está ganhando. Sim ou não? Vamos ser honestos. Na vida de muita gente aqui, ele está dançando, dando pirueta. E a pata suja do diabo está na tua vida. Mas eu não quero isso. É por isso que eu acordo de madrugada e oro por você. Eu não oro por você porque eu não tenho coisa que não tenho nada que fazer, não. Eu sou funcionário do governo, trabalho, sou muito bem casado, tenho os meus filhos na presença do Senhor. Não precisava de estar aqui, nem receber dinheiro eu recebo. Eu não ganho nada para estar aqui. Mas eu quero ver a vitória na tua vida. Eu não quero ver mais o diabo destruindo a tua vida. Eu não quero mais ir dormir com aquele sorriso satânico no meu ouvido, dizendo: esse povo é meu, esse povo eu destruo, eu faço o que eu quero com eles. Eu não quero mais isso. Se você quer viver na presença de Deus, com autoridade, vamos ficar de pé e vamos declarar vitória na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, que o teu fogo abrasador, consumidor, tome esse lugar. Senhor, eu não aguento mais essa apatia, eu não aguento mais essa frieza, essa hipocrisia espiritual. Senhor, a tua palavra diz que na tua presença há rios de alegria, na tua presença há salvação, há poder. E, Senhor, os lares estão sendo destruídos, filhos apáticos, sem esperança, sem vida, homens que não amam mulheres, homens que não vêm à igreja com os filhos, mulheres que não têm autoridade em casa, filhos que estão fazendo outra coisa, pais que não oram de madrugada pelos filhos. A tua palavra está sendo negligenciada, o Espírito Santo envergonhado. Senhor, transforma isso, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós vamos começar a partir de domingo que vem, entrar em batalha espiritual. Senhor, e vai vir paulada em todo mundo. Mas, Senhor, nós queremos dizer que os nossos joelhos estão diante de Ti, Senhor. E o Teu Espírito Santo está na nossa vida. Senhor, porque nós precisamos de uma mudança. Senhor, esses lares estão destruídos. Satanás está rindo da Tua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. E assim como o apóstolo Paulo nos dê autoridade para falar sobre a Tua salvação, nos dê autoridade para sermos apaixonados por Jesus e poder, Senhor, fazer parte do plano de restauração na vida das pessoas. Senhor, que essa decisão de ficar de pé, dessa declaração de guerra, seja, Senhor, escrito no livro da vida, de que nós somos o povo que clamamos pelo Teu nome, que estamos nos humilhando e orando, e buscando a Tua face, e nos convertendo dos nossos maus caminhos, porque nós carecemos, que o Senhor ouça do céu o nosso clamor, e venha, Senhor, e sare a nossa terra. Sara, Senhor, a comunidade brasileira. Tire essa apatia, Senhor. Traz novamente o amor à Tua palavra. Traz novamente o amor à oração, para a Tua honra e para a Tua glória. E nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Terminamos livro de Atos. Glória a Deus. A partir do próximo mês começaremos o livro de Efésios. Pati.
dessa. Bom se o leão que estivesse na cova fossem tão bonitinhos como esses, né? Mas os leões que estão na cova não são esses, não. Vamos orar? Vocês entenderam a mensagem, né? Que Deus abençoe as crianças. Se você fez aniversário no mês de julho e agosto, junho e julho, obrigado, minha secretária. Junho e julho, nós temos um presentinho para você e vamos cantar parabéns com você ali fora. Nós vamos fazer isso